Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre temporizadores ou contadores do ATmega 328. Nesta aula, nós vamos continuar falando do contador número 0, só que agora trabalhando no modo CTC. A primeira coisa que nós temos que lembrar nesta aula é que existem alguns pinos específicos que estão conectados aos contadores, tá? Então, nós temos aqui o pino OC0A, OC0B, que está conectado, né, ou vinculado ao contador número 0. Nós temos aqui os pinos OC1A, OC1B, que está relacionado ao contador número 1. E nós temos o OC2A e o OC2B, que está relacionado ao contador número 2. No nosso estudo, nesta aula, como nós estamos estudando o contador número 0, então nós vamos utilizar esses dois pinos, o OC0A e o OC0B, tá? Que correspondem à nomenclatura que nós estamos mais acostumados, ao PD5 e ao pino PD6, tá certo? Nós temos que entender como é que vai funcionar neste modo do CTC, tá? Nós temos, além do registrador que faz a contagem, que no caso é o CTNT0, tá? Que é um registrador de 8 bits, onde é realizada a contagem do contador número 0, ele pode ser lido ou escrito a qualquer tempo. Então, este registrador é que de fato vai estar a contagem do contador número 0. Mas ele possui dois registradores auxiliares aqui, que é o OCR0A e o OCR0B, que eles são contadores justamente utilizados para comparação no valor da contagem do registrador TCNT0, e aí, em função dessa comparação, o microprocessador, ou na verdade o contador, ele faz algum tipo de operação que nós podemos programá-lo, tá? Então vamos ler aqui sobre o OCR0A. É um registrador de comparação A de 8 bits e possui o valor que é continuamente comparado com o valor do contador. A igualdade pode ser utilizada para gerar uma interrupção ou uma forma de onda no pino OC0A. Tá? Já o registrador OCR0B é um registrador de comparação B de 8 bits, possui o valor que é continuamente comparado com o valor do contador. Então, os dois registradores são comparados com o registrador aqui do contador, tá certo? E a igualdade deste registrador pode ser utilizada para gerar uma interrupção ou uma forma de onda quadrada no pino OC0B. Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é que este registrador OCR0A, então pela nomenclatura, nós percebemos que ele é do contador número 0, tá? E o A, como ele tem dois, né, o A e o B, ele está relacionado ao pino OC0A, tá? Já o OCR0B, ele está ligado ao pino OC0B, tá? Preste atenção nessa nomenclatura, que vai nos ajudar bastante quando nós estivermos fazendo os códigos, tá? Mas o que seria o CTC, né? Que é o Clear Time on Compare, né? Que seria a limpeza do contador na igualdade de comparação. Como nós vimos no slide anterior, tá? Aqueles dois registradores auxiliares, eles podem ser continuamente comparados com o registrador do contador e na igualdade da comparação, ou seja, quando o registrador do contador for igual a esse registrador auxiliar, o registrador principal, o registrador do contador, ele é então zerado, tá certo? Então aqui, ó, o contador TCNT0 é zerado quando é igual ao valor de OCR0A, é o top. Ou seja, nós vimos na aula passada que o contador ele vai até um valor máximo, que é o chamado de top, que nós estávamos utilizando 255, e depois ele retorna para zero. Agora, nós estamos fazendo o contador contar até o valor desse registrador, OCR0A, e aí ele volta para top, ou volta para zero. Ou seja, ele não mais obrigatoriamente vai contar até 255, e sim até um valor menor, tá? Ou igual a 255. O registrador CR0A é utilizado para manipular
a resolução do contador 0. Tá? Permite configurar os pinos OC0A e OC0B para gerar ondas quadradas. Tá? Então, nós podemos configurar o contador para que nesses dois pinos, OC0A e OC0B, gerem ondas quadradas automaticamente, né? Sem a intervenção do software. Uma vez configurado, o contador vai ficar gerando ondas quadradas nestes pinos, tá certo? E uma interrupção pode ser gerada cada vez que o contador atinge o valor da comparação, tanto do OCR0A quanto do OCR0B. Vamos aqui para o gráfico, tá? Para nós entendermos. Este gráfico aqui está no nosso livro texto, mas ele também tem gráfico semelhante no datasheet do Atmega 328, tá? Vamos entender então. Aqui está o contador, o registrador do contador, TCNT0. Então ele vai contar de 0 até um valor top, né? Um valor máximo. Antes, na aula anterior, esse valor nós considerávamos 255, só que agora nós vamos aprender a configurar para que este valor top seja o valor do registrador OCR0A, tá? Então, nós estamos manipulando o tempo de estouro desse contador. Ora, se nós estamos manipulando o tempo de estouro desse contador, nós podemos então concluir que nós podemos alterar a frequência do sinal que nós podemos gerar neste contador, tá certo? Oriundo deste contador. Então aqui nós temos um exemplo, tá? Onde nós temos um OCR0A maior. Aqui este registrador, o valor dele já diminuiu. Perceba aqui que o período reduziu também. Aqui reduziu mais ainda o valor do registrador, o período diminuiu, tá? Então nós podemos criar períodos de estouros diferentes e consequentemente frequências diferentes com este registrador operando no modo CTC, tá certo? Desde que a gente altere o valor deste registrador OCR0A, tá? Nós podemos também configurar o pino OC0B para que ele faça comparação com o registrador OCR0B e aí ele possa, por exemplo, inverter o estado a cada vez que ele compare com o OCR0B, tá certo? Então, eu quero que fique claro nesse momento que duas coisas. Primeiro, que o registrador OCR0A é utilizado como um valor top da contagem. Ele está relacionado ao pino OC0A, tá? E o registrador OCR0B, ele pode utilizar para comparação e ele está relacionado ao pino OC0B, tá certo? E aqui estão as duas fórmulas, na verdade é a mesma fórmula, onde nós podemos calcular a frequência do sinal aqui na saída, tá? Em função da frequência do oscilador, do sistema, do registrador CR0A e do pré-scaler que nós podemos configurar, tá certo? Então tá aqui os valores, onde os valores do pré-scaler aceitos são 1, 8, 64, 256 ou 1024. Aqui embaixo nós temos a mesma fórmula, só que agora é o cálculo do registrador, né, do valor do registrador CR0A em função da frequência que nós podemos desejar, tá? Então é a mesma fórmula. Tá? Vamos então aqui para o primeiro exemplo, tá certo? Então, neste primeiro exemplo, o que nós vamos fazer é simplesmente habilitar o pino aqui, deixa eu ver onde ele está aqui, tá aqui, ó, o pino OC0A, tá? Para que ele gere uma onda quadrada, tá? E que ele, o top, né, o valor máximo da contagem, seja 200, não mais 255, tá certo? Então vamos estudar aqui rapidamente esse código. Aqui, essas duas primeiras linhas, nós estamos configurando os pinos PD5 e PD6 como saída, tá? PD5 e PD6, como nós vimos, são os dois pinos OC0A e OC0B, tá? Do nosso contador, tá? Então, configurando como saída, estamos começando aqui inicialmente ele com o valor 0, tá? E habilitando o POAP dos demais pinos que nós não estamos utilizando.
E aqui nós estamos configurando, nesse registrador aqui de configuração do contador, o TCCR0A, estamos configurando aqui o OCR0A para a troca de estado na igualdade e comparação. Tá? Então nós vamos ver daqui a pouco esse registrador, tá? Todos os bits de controle dele. Tá? E aqui no TCCR0B nós estamos configurando o pré-scaler com o valor de 1024. Tá? E aqui o valor máximo da comparação do contador. Tá certo? Então é um circuitinho bem simples, onde simplesmente nós vamos ficar monitorando aqui pelo osciloscópio o que ocorre no pino OC0A. Neste exemplo, tá, inicial, o pino OC0B ele não foi habilitado, tá? Nós já vamos ver como é que nós habilitamos eles, tá? Cada um deles. Falando um pouquinho da configuração, né? Então nós estamos trabalhando nesta configuração aqui, né? O modo de operação do contador no modo CTC. Então esses bits aqui, o WGM02 até o WGM00, estão configurados desta forma aqui, 0, 1, 0. Lembrando que esses dois bits aqui, o 1 e o 0, eles estão no registrador TCR0A, tá? Tanto que nós estamos colocando aqui, ó, WGM01 como 1, tá aqui ele, tá? E o WGM02, ele está aqui no TCCR0B, tá? Nós não fazemos menção aqui, porque como ele é o valor 0 e o valor inicial dos registradores são 0, então nós não configuramos este bit. De tal forma que o modo de trabalho do contador é este aqui, modo CTC, onde o valor top é OCR0A, tá? Então nós podemos alterar o valor do OCR0A e com isso mudar o tempo de estouro do contador, porque ele vai estar continuamente comparando o valor do contador com o registrador OCR0A, tá? Então, fazendo a conta aqui, né? Aplicando a forma que já nos foi apresentado, tá? Onde nós temos aqui a frequência de oscilação, tá? Vai ser considerando o clock interno, tá? De 8 MHz, pré-scaler de 1024 e o valor do OCR0A como 200. Então, fazendo a conta, nós temos aqui que a frequência de oscilação dá 19,43 Hz, ou um período de 51,4 milissegundos. Então, este período aqui, percebo que é o período da onda que está sendo gerada no pino OCR0A, tá certo? E não é o tempo de estouro. Para este período da onda gerada, na verdade, ele utiliza dois períodos de estouro, um para a borda de subida, outro para a borda de descida, tá certo? Então, este tempo aqui é 2 vezes o período de estouro. Outra coisa que eu quero chamar bem a atenção, que eu quero que vocês fixem, por que é importante a gente utilizar esses contadores quando nós precisamos gerar uma onda quadrada, é que uma vez que esses contadores estejam configurados, tá? O programa principal aqui, olha, ele está livre para fazer qualquer outro processamento que vocês quiserem. Quem está gerando a onda quadrada é o contador no pino OC0A, tá certo? Então tá aqui, o OC0B está desligado nesse exemplo. Diferente do exemplo que nós vimos na aula passada, nós utilizávamos até uma interrupção lá. E na interrupção, no tratamento da interrupção, nós fazíamos a troca de estado do pino PB5 lá naquele exemplo, tá certo? Então, aqui não, aqui o microcontrolador, uma vez configurado o contador, o microcontrolador fica livre para fazer outras atividades, tá certo? Vamos colocar aqui o nosso código. Então, tá aqui o nosso código, tá? Copiei aqui do slide. Compilar. Vocês estão vendo aí? Tá bom o tamanho? É melhor aumentar, não é isso? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Tá aqui o nosso código, tá certo? Vou colocar, compilar, deixa eu gravar, vou gravar, ok, tá?
deixa eu colocar aqui a tela no osciloscópio. Então tá aí o nosso sinal, tá certo? O nosso sinal gerado. Então nós podemos verificar aqui a frequência, né? Muito próximo do que nós calculamos, tá certo? E deixa eu alterar aqui o código aqui. Deixa eu alterar o código. Eu vou então mudar aqui para 100. Então o tempo de estouro vai ser reduzido, tá certo? Salvar, compilar. Deixa eu salvar novamente. Right. E vamos acompanhar o que vai acontecer aí no osciloscópio. Então pronto, tá? Percebemos que o tempo do estouro menor, então o período da onda ficou menor, tá? O período ficou menor, então consequentemente a frequência aqui aumentou, né? Quase que dobrou praticamente, tá? Em função do tempo do estouro ter alterado. Neste segundo exemplo, nós vamos fazer uso tanto do pino OC0A quanto do pino OC0B. É importante a gente observar essa nomenclatura, que os registradores vinculados a esses pinos possuem um nome muito semelhante, né? A única diferença é que vai aparecer um R aqui. Então, apareceu o R, você já sabe que é o registrador. Então, OCR0A, tá? E tem o pino OC0A, sem o R. Mesma coisa por B, né? Tem o registrador OCR0B e o pino OC0B, tá certo? Então, neste exemplo, nós vamos habilitar o uso dos dois pinos, tanto do OC0A quanto do OC0B, tá? Se eu voltar no exemplo anterior aqui, nós fazíamos habilitação apenas do pino OC0A, tá certo? Agora não, tanto do pino OC0A quanto do pino OC0B, tá? Vamos configurar a configuração também no mesmo modo anterior, tá certo? É o modo CTC. E aqui nós estamos configurando o pré-scaler para 1024, assim como no exemplo anterior. Então agora nós vamos fazer uso dos dois registradores, OCR0A e OCR0B. O OCR0A ele é utilizado para o valor máximo da contagem, tá? Então ele vai ser o valor máximo da contagem. Então tá aqui, ele vai ser este valor aqui, tá no gráfico. A alteração dele, como nós já percebemos, ele vai alterar o tempo ou período de estouro do contador. Já o valor do OCR0B, tá? Ele vai ser utilizado para que quando o contador atingir o OCR0B, o pino OC0B altere de estado, mude de estado, tá? O valor do contador TCNT0 continua a sua contagem até o registrador CR0A, tá? Então é isso que vai acontecer. Vamos lá. Então, de tal forma que este pino aqui, esse registrador CR0B, tá? Com um valor igual a 50, este valor representa o deslocamento do sinal, né, presente OC0B em relação ao pino OC0A, certo? O que está escrito aqui? O contador, né, TCNT0, estoura e retorna para zero quando igual ao OCR0A, como nós vimos. E OC0A troca de estado, tá? Então tá aqui, ó. Cada vez que ele estoura, o pino troca de estado. Estoura aqui, o contador. E já o pino OC0B, ele troca de estado quando igual ao registrador OCR0B, tá? Então, eu vou colocar aqui no próximo slide, vai ficar melhor de a gente entender, tá? Então, por exemplo, ó, ele começou a contagem aqui do contador, tá? Quando ele vai contar até 200, então daqui até aqui ele vai contar até 200. Só que quando ele chegar aqui em 50, tá? Ele fica igual ao CR0B e então o pino OCB ele muda de estado, ó, tá certo? Então, por que aqui no comentário está dizendo que ele desloca esse pino, esse sinal em relação ao A, tá? Porque quanto maior for este número, maior vai ser o deslocamento em relação à referência aqui, tá? Que é o estouro do OC0A. Vou colocar aqui no próximo slide, fica mais fácil nós entendermos, tá? Então tá aqui, ó.
O contador T100 T0 ele vai estourar quando for igual ao CR0A, tá? Então significa que o pino OC0A troca de estado, então ele vai contar aqui de 0 até 200. Quando ele chegar em 200 ele estoura, aí ele muda de sinal, tá? Vai contar de novo até 200, estoura e muda o sinal, tá? E esse valor 50 aqui do registrador CR0B é justamente o momento em que ele vai comparar com esse registrador, né? O contador vai comparar com esse registrador e ele vai inverter o sinal do OC0B, tá? Então tá aqui, ó. Ele está contando. Quando chegar aqui em 50, ele estoura e inverte o sinal do B. Aí de novo aqui, ó, chegou em 0, né? Estourou, chegou em 0, e ele continua a contagem. Chegou em 50, comparou com o registrador B, comparou e aí ele inverteu o sinal do pino B, tá certo? Então nós podemos controlar justamente esta fase aqui. Vamos colocar aqui o nosso código para nós testarmos. Estou copiando o código aqui do slide, tá? Ficar mais rápido. Deixa eu colocar aqui o osciloscópio logo, tá? Então aqui é o anterior, né, que estava. Não estava utilizando o B. Vamos gravar. Pronto. Então, como previsto, tá? Aqui em cima o verde é o A, que estoura a cada 200 contagens, tá? De 0 até 200. E aqui nós podemos perceber o B, que vai estourar quando o contador estiver em 50, que é justamente o que está lá no registrador OCR0B, tá? Então, por exemplo, imagine que a gente queira mudar esta fase aqui, esse deslocamento aqui para o meio, tá? Como é que nós vamos fazer para mudar aqui para o meio? Nós vamos simplesmente, aqui do B, tá? Nós vamos vir aqui no código e eu vou colocar aqui para 100, tá? 100 ou 99, tá? Pronto, 100. Vou compilar novamente e vou salvar. Deixa eu salvar não, gravar aqui no microcontrolador. Pronto, vamos gravar. Então pronto, ó, percebo que agora ele vai ele vai comparar com o registrador B na metade, tá, da contagem, e aí ele inverte o sinal do pino B, tá? Do OC0B. Vamos então, deixa eu tirar aqui o osciloscópio, vamos voltar aqui para os slides e vamos para o próximo exemplo, tá? O próximo exemplo é um avanço um pouquinho maior desses exemplos que nós já vimos, tá certo? Uma melhoria. Nós vamos continuar monitorando aqui o sinal nos pinos OC0B e OC0A no osciloscópio. Agora nós vamos fazer o uso de um potenciômetro para variar uma tensão que nós vamos ler pelo conversor analógico digital aqui na entrada ADC0, tá? Então nós vamos mudar essa tensão. O que nós queremos mudar alterar com isso, tá? Nós vamos variar o tempo de estouro, tá? Em função da tensão que nós vamos aplicar aqui. Bom, se nós vamos mudar o tempo de estouro, o que nós vamos fazer então? Nós vamos voltar lá naquele primeiro exemplo, onde o valor top, né, da contagem, né, o valor máximo, era em função do registrador OCR0A, tá? E agora, ao invés de estar com o valor fixo, como nós vimos, tá? Eu vou voltar aqui no exemplo que eu estou falando. Pronto. Esse foi o primeiro exemplo que nós vimos, tá? O valor do OCR0A era fixo. Voltando aqui, ou seja, esse tempo de estouro aqui era fixo, que nós calculamos a frequência inclusive. O que nós vamos fazer agora neste terceiro exemplo? Esse registrador CR0A, ele vai receber os 8 bits mais significativos do conversor analógico digital. Então nós vamos poder variar a tensão, tá certo? Que vai ser aplicado ao conversor, e ele vai então variar o valor do OCR0A, tá certo? Vamos fazer isso então. Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo. Então está aqui o nosso exemplo, só um instantinho. Então vamos lá. Eu não vou mais detalhar o código, tá? Nós já sabemos aqui, nós estamos configurando os 2 pinos. Aqui nós estamos habilitando apenas o pino OC0A. O OC0B não vai ser utilizado nesse exemplo, tá? O pré-scaler de 1024. E eu começo aqui com o OCR0A em 200, tá? O valor inicial. Isso aqui não seria necessário, mas eu coloquei um valor inicial aí. Aí que nós vamos fazer a inicialização
do conversor analógico digital, dizer qual é o canal que nós vamos utilizar, que é o ADC0, como nós vimos. Essas duas funções aqui, para quem não lembra, nós vimos na aula sobre conversor analógico digital, tá certo? Então, são funções que nós criamos no decorrer do nosso curso, tá? Da nossa aula. Quem não lembrar, retorna lá na aula sobre o ADC. Então, nos slides, tá? Nos slides que eu sempre deixo para vocês baixarem, estão todas essas funções, tá? Detalhando. Então, vamos então para o laço infinito do nosso código principal. Vamos fazer a leitura do ADC, tá? Aqui nós estamos fazendo um deslocamento de 2 bits para a direita, justamente para nós utilizarmos apenas os 8 bits mais significativos. Bom, mas por que 8 bits? Né? Porque os nossos registradores que nós vamos usar, o registrador ACR0A, ele é de 8 bits apenas, tá? Enquanto que o conversor é de 10. E aí nós vamos então atribuir o valor lido no registrador ACR0A. Então vamos ler o comentário aqui. O registrador ACR0A então passa a ser o top da contagem. Ele recebe os 8 bits mais significativos do conversor analógico digital. O período de estouro e, consequentemente, a frequência do sinal gerado no pino OC0A mudam conforme se movimenta o potenciômetro e altera a tensão aplicada ao AD. Tá? Então, vamos verificar se é isso mesmo. Vou chamar aqui o Atmel Studio. Já está com o nosso código, que eu colei aqui do slide, certo? A gente vai compilar e vamos colocar aqui o osciloscópio. Pronto, esse era o exemplo anterior no osciloscópio. Tá? Vamos gravar então. E aí nós temos então o sinal gerado, tá? Eu vou mudar aqui o valor aqui vou gerar o potenciômetro, tá? E aqui que nós percebemos, tá? Só para vocês entenderem, essa tensão aqui em cima na amarela é a tensão no potenciômetro, tá? Tá saindo do potenciômetro. E aqui já é a nossa onda quadrada que está sendo produzida pelo contador. Então perceba que à medida que a tensão reduz, o período de estouro vai reduzir, tá certo? Aí nós temos uma frequência maior. Nós temos aqui 120 Hz nesse momento, tá? Vou aumentar a tensão, tá saindo aí, estou rodando o potenciômetro, a tensão está aumentando, e aí o período de estouro está aumentando, e a nossa frequência está consequentemente diminuindo. Pronto, estou no valor máximo aqui, tá? O valor máximo está dando 15 Hz aqui, muito próximo, né, daquele valor do primeiro exemplo, onde o tempo de estouro, o top, né, o valor máximo de estouro era 255, tá? Nesse momento deve estar 255 sendo aplicado ao registrador CR0A, tá? Então é isso, eu vou reduzir novamente a tensão e o período diminui e a frequência aumenta, tá? Vamos agora para o próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo seria agora nós vamos deixar o OCR0A fixo em 255, tá? Ou seja, o tempo de estouro vai ser fixo. Com isso nós vamos ter uma frequência, né, fixa, tá certo? Mas agora o valor do conversor analógico digital vai ser aplicado ao OCR0B. Certo? Então, o entendimento agora é que aquele deslocamento, vou voltar ao slide aqui. Naquele segundo exemplo, nós estávamos colocando o valor do OCR0B, tá, em 50, e aí ele tinha essa defasagem, né, esse deslocamento em função ao pino A, tá? Agora nós vamos alterar este valor de forma que esta defasagem altere em função da tensão que nós vamos aplicar no conversor analógico digital. Tá? Então é isso que nós vamos fazer neste momento. Então tá aqui, ó. O valor do OCR0B, ele recebe o valor do conversor analógico digital, tá? Na verdade, os 8 bits mais significativos, tá? O que está escrito aqui? Que o registrador OCR0B recebe os 8 bits mais significativos. O deslocamento do sinal gerado no pino OC0B muda em relação ao sinal do pino OC0A, conforme se movimenta o potenciômetro e altera a tensão aplicada no AD. As frequências, essa aqui é importante, ó. As frequências dos pinos OC0A e OC0B são iguais
e não sofre alteração com a mudança do potenciômetro, tá? Diferente do exemplo anterior, onde nós estávamos mudando a frequência do sinal, agora as frequências não alteram, tá certo? Por quê? Porque a frequência é dada justamente por esse registrador aqui, ó, o OCR0A, que vai dar o tempo de contagem, tá certo? O que nós vamos mudar é simplesmente a defasagem. Vou chamar novamente aqui o Timel Studio, o Microchip Studio, tá aí o nosso código, tá? Copiei do slide, OCR0B, tá? Vou compilar, tá ok? Vou colocar aqui o osciloscópio, tá aí o exemplo anterior ainda rodando. Vou gravar então o novo código, tá? Pronto, gravamos. Então temos aí, aqui em verde o pino A, o azul o pino B, tá? Vamos alterar então a tensão aqui no potenciômetro, que vai para o conversor analógico digital, e aí o que a gente percebe? Estamos alterando aí a fase entre o pino A, entre o sinal do pino A e o sinal do pino B, tá certo? Então era isso que nós queríamos. Percebam novamente, como eu já disse, as frequências elas são iguais dos dois sinais e não estão alterando neste exemplo apenas a fase entre um sinal e outro. Antes de concluirmos essa aula, nós vamos estudar rapidamente quais são os bits desses registradores de controle aqui, o TCCR0A e o TCCR0B. Tá? Só vamos ter em mente aqui do código, nós estamos utilizando o A para habilitar e desabilitar os pinos, o OC0A e o OC0B, e também o modo de trabalho do contador, que são esses bits WGM 01 e o 02 que estão neste registrador aqui. E já no TCCR0B, ele vai possuir o terceiro bit da configuração do modo de trabalho e também a configuração do pré-scaler, tá certo? Vamos estudar ele rapidamente aqui. Onde estão? Então tá aqui. Bom, os três registradores que nós já conhecemos do TC0, tá? O contador de fato, os dois auxiliares aqui de comparação. Então vamos aqui para o TCCR0A. Então os bits 6 e 7, eles são justamente para ditar o comportamento do pino OC0A. Então é por ele que nós vamos habilitar e desabilitar o pino A, tá certo? Nas tabelas que vai ficar disponíveis aqui para vocês consultarem nos slides, estão todos os modos de operação desses pinos, tá? Neste caso aqui, nós estávamos trabalhando no modo CTC, tá? E mudança de estado do OC0A na igualdade de comparação, tá certo? Vamos aqui para os bits 4 e 5, eles vão justamente controlar o comportamento do pino OC0B, tá? Eles possuem características semelhantes aqui dos 6 e 7, só que em relação ao pino B, tá certo? Então, nós podemos aqui, ó, por exemplo, habilitar, desabilitar. Quando durante a aula, né, explicando o código, que eu dizia que eles estavam desabilitados, por exemplo, quando nós estávamos desabilitando o pino B, significa que esses dois bits aqui, ó, o COM 0B1 e o B0, tá, eles eram 0, tá? Então com isso, a operação normal do pino, quando digo operação normal, podia ser qualquer outra aplicação, tá, de entrada e saída digital, e o OC0B estava desconectado do contador, tá certo? Então nós podemos desconectar, tá? E os outros dois bits aqui então justamente fazem parte da configuração do modo de trabalho do contador TC0, tá? Tem a tabela aqui que nós já vimos na outra aula, onde a configuração é dada por 3 bits na verdade, WGM 02, 01 e o 00, sendo que o 01 e o 02 estão neste registrador, no TCCR0A, e o WGM 02 está no registrador TCCR0B, tá no outro registrador. Neste caso aqui, nós estávamos trabalhando neste modo de operação, tá? No modo CTC, onde o top é o OCR0A, tá? Por isso a gente conseguia mudar o tempo de estouro
em função do valor atribuído a este registrador. Aí nós percebemos, né, vocês podem voltar lá no código e verificar, que apenas o WGM01 foi posto em 1. Os demais estavam em 0, que eram os seus valores padrões. Tá certo? Aqui no TCCR0B, tá? Chama a atenção aqui só do terceiro bit de configuração do modo que está neste registrador. Tá certo? O WGM02. Tá? Então, nós, para configurarmos o modo de operação do contador, fazemos uso então dos dois registradores. Tá certo? E sim, ainda no registrador TCCR0B, temos os 3 bits aqui, 0, 1 e 2, que são responsáveis justamente por definir o pré-scaler, tá certo? Que nós já vimos que pode ser 1, 8, 64, 256 ou 1024. Bom, o que eu ia chamar a atenção aqui é que esse bit aqui, esse registrador, nós podemos verificar aqui, ó, o valor inicial, que é tudo 0, tá? Então, quando nós não mexemos em nada nesse registrador ao ligarmos o processador, nós podemos perceber que esses 3 bits estão em 0, tá? O que significa, né, que já era esperado, que está sem fonte de clock. O TC0 está parado. Neste momento eu digo então que o contador está desligado, tá certo? Então quando a gente liga o processador, o estado inicial do contador TC0 é parado, assim como os demais também. Uma vez que a gente configure um dos pré-scaler possível, então nós dizemos que o contador está ligado, tá certo? Nós podemos então também fazer uso aqui de clocks externos, tá certo? Que no nosso caso nós não vamos abordar por enquanto, vai ficar para um exemplo futuro aí, uma aula separada, tá? Nós estamos utilizando o clock interno mesmo do microcontrolador, tá certo? Então era isso que eu queria chamar a atenção destes registradores, tá? Bom, eu vou finalizar então esta aula, tá? Vou finalizar esta aula e eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos continuar conversando do contador número 0, mas operando agora no modo PWM rápido, tá? Onde nós vamos também falar do modo do sinal PWM. E não esqueçam que eu vou deixar todos esses slides para vocês baixarem. Na descrição do link, na descrição do vídeo vai estar o link que vocês vão baixar esses e outros slides do nosso curso. Os slides e os códigos também, tá certo? Obrigado e até a próxima aula.